Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à primeira edição da segunda temporada do Podjor FC, uma parceria entre a ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Prazer, eu sou Rafael Esgrilles e vou com você aqui numa entrevista muito importante, muito legal, com um tema também relevante do momento, com a grande amiga e grande jornalista que apresentaremos já já. E eu estou aqui ao lado da Duda Mustafa, aluna do 4º semestre de jornalismo, que vai me ajudar aqui nessa entrevista com uma grande convidada. Seja bem-vinda, Duda. Obrigada, Esgrilles. Boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo. E é isso aí, a convidada de hoje, ela é jornalista, apresentadora, comentarista, a Marília Ruiz, é dela que eu tô falando, e ela é formada na Universidade de Brasília. Hoje ela trabalha na Band Esportes e também é colunista da UOL. Ela faz tudo. E aí, Marília, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, obrigada, Esgrilles, obrigada, Duda. Um prazer participar com vocês aqui do podcast. Eu trouxe minha carteirinha, sou associada da CESP, era só o que faltava eu não ser uma das convidadas. Todo mundo vem, falei, que horas vão me convidar? Eu pago essa mensalidade, aliás, anuidade. Anuidade. Eu paguei minha entrevista, então, por favor, assistam. Se formou em Brasília, Marília. Cara, eu fiz muita coisa, né? Rapaz. Na verdade, primeiro eu fiz Relações Internacionais na UNB. Eu terminei o curso em Londres, daí eu fiz uma parte na London School, of Economics and Political Science. Depois eu fiz Direito na PUC. Você fez Caramba! Direito, Marília? Quando Você eu é voltei. tipo a Barbie, multiprofissões. Não. Porque quando eu fui fazer Direito, eu já trabalhava na Folha, porque a Folha, à época, em 2000, 99, 2000, ela tinha, o Toninho tá aqui, sabe dizer, tinha uma política de contratar pessoas, eventualmente especialistas na área, na época da liminar, não necessariamente jornalistas formados. Aí eu fui contratar, eu fiz uma entrevista, sabe-se lá como, eu fui parar eu trabalhava na Portuguesa, trabalhava no marketing da Portuguesa. Fiz uma entrevista com o Melk, que era o meu Filho, editor da Folha, e ele me contratou para fazer. A Folha tinha mudado o caderno de esportes na época, nenhum de vocês tinha nascido, e tinha uma coisa chamada Painel Futebol Clube, que eram notícias de bastidores, política do esporte e tal. E como o meu trabalho de conclusão, tanto no Direito como o Direito ainda fazia, mas nas relações internacionais era sobre organismos internacionais do esporte e tal. E ele me contratou para fazer isso. E aí eu entrei na Folha fazendo isso. Aí eu fiz curso de especialização em jornalismo. Mas aí eu já tirei o meu MTB por exercício de profissão na época que se fazia isso. Então a minha formação ela é multifacetária. Então é a jornalista completa, multifacetada, e a gente sabe que o jornalista hoje, o jornalismo, você vai atuando em várias funções, você vai atuando como comentarista, como apresentador, como repórter. Mas como jornalista eu me formei na Barão de Limeiro. Meu curso de jornalismo foi na Folha de São Paulo. Essa é a verdade. Não teve melhor faculdade, exatamente. A melhor faculdade. Como comentarista, Marília, você tem a função, né, como a gente está trazendo aqui, as funções do jornalismo, né, para toda essa galera, muito gente boa que está aqui acompanhando na sede da ESPM. Então, o comentarista, ele faz, além das análises, e o bom comentarista, como você faz, não fala só o óbvio, porque o bom comentarista tem que falar do que está acontecendo e o que pode acontecer. A gente não pode ser engenheiro de obra pronta, né? Então, eu gosto muito que você é muito didática, principalmente quando você está nos jogos, que você não fala apenas o que está acontecendo, é o que o técnico pode fazer mais pra frente e nos programas também. Mas só que o assunto hoje é o mundo árabe, né? Que já não é de hoje, a gente tá vendo o Sauditão agora, o que tá acontecendo. Na tela do Band Esportes. Exatamente! Band. É disso que falamos. E aí, não vem de hoje, talvez o pessoal acompanhe agora o futebol da Arábia Saudita, mas vem desde a década de 70, vem desde lá de trás, a ida do Rivelino. Como é que você projeta o atual momento do futebol saudita, como é que você enxerga isso? E chegou para ficar ou é só uma manobra para a Copa do Mundo? São várias manobras, né? Tem uma que é claramente política, que tem a ver com política de Estado, de imagem da Arábia Saudita para o resto do mundo, não só por uma possibilidade
que eu ainda considero remota de receber a Copa do Mundo, porque acabou de ser uma Copa do Mundo no Catar, e a FIFA tem essa necessidade de agradar todos os seus amiguinhos de todos os continentes, então não acho que imediatamente a gente vai ter uma outra Copa no Oriente Médio. Mas tem uma política de limpeza da sua imagem internacional da Arábia Saudita, que não é das melhores. Existe uma tentativa de trocar a economia. A gente sabe que a gente caminha para um planeta com menos uso e com menos petróleo à disposição. Então, também existe uma necessidade de ter na Arábia Saudita outras formas de gastar o seu próprio dinheiro. E acho que nesse momento há uma vontade, e não dá para tirar, ela é totalmente aleatória, do príncipe, né, querer futebol no seu país. Acho que não tem muito a ver com o que aconteceu na década de 70. Acho ser bem pontual agora. Não sei se veio para ficar. Sinceramente, é muito difícil você estabelecer. Porque, claro, primeiro contratou jogadores no fim da... Não dá para você comparar, por exemplo, a contratação do Cristiano Ronaldo com a contratação do Henderson. Então, jogadores em posições de posições diferentes no momento da sua carreira. O Cristiano Ronaldo não vai jogar mais em lugar nenhum. Estágios diferentes da carreira, né? Não são a mesma coisa. Eles, de fato, fazem um campeonato dessa vez, uma liga relevante, ainda incipiente, mas, por incrível que pareça, em um mês muito mais relevante que o Campeonato Brasileiro, que era para ser pelo menos a 4ª liga do mundo, atrás da Inglaterra, da Espanha e da Alemanha. Talvez da Itália, que fosse a 5ª. O Campeonato Brasileiro é ridículo internacionalmente, o Campeonato da Arábia Saudita já é melhor. Não, e você até falou da ida do Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, né? E assim, é claro que isso trouxe um maior holofote. O Neymar foi pro Al Hilal. É que é tanto o Al que a Cristiano gente... Ronaldo. O Cristiano Ronaldo no Al Nassr e o Neymar no Al Hilal, tá certo. Então, o Cristiano Ronaldo no Al Nassr trouxe um holofote gigantesco para a Arábia Saudita, né? A gente sabe disso. O futebol saudita gastou cerca de 3 bilhões de reais. É uma coisa, assim, absurda. Eles estão investindo pesado, não absurdo só... pra nós, né? Pra nós. Pra eles é dinheiro, Dia né? de café. Eu só imagino, se ele gastou 3 bilhões com isso, imagino quanto ele tem, né? Fica meio... Mas, assim, além do Cristiano, também teve o Benzema, o Al Nassr, como o Neymar, como o Sgrillis falou, o Kanté, enfim. Como que você vê a ida desses jogadores de elite para um futebol que ainda está em desenvolvimento, não é uma liga pronta? Pois é o jeito deles chamarem atenção para a própria liga. Se eles contratassem só o Cristiano Ronaldo, não chamaria atenção para a própria liga. A gente tem assistido jogos no Messi na MLS, né? É um movimento de um jogador de uma estrela única. Claro, tem outros jogadores, mas o que interessa agora na Liga Americana são os jogos do Messi. Então, o Messi fez gol, o Messi tá na final, o Messi não fez gol, o Messi não sei o quê, o Messi vendeu camisa. Então, essa é uma estrela única. O Cristiano Ronaldo podia representar essa estrela única. O projeto é chamar atenção para o campeonato. É a primeira vez na vida que eles vendem direitos internacionais do próprio campeonato. Então, de uma forma consistente para vários países. Não é só o Brasil que comprou os direitos da Liga Saudita. Então, eu vejo como uma necessidade de se mostrar relevante. E é impossível não ser relevante. O Brasil mesmo tem na sua seleção um jogador que está na Arábia Saudita. A França também vai ter. A Inglaterra vai ter. Sim. Então, são jogadores que neste momento ainda são importantes. Não são ex-jogadores em atividade. São jogadores ainda em atividade. Alguns no fim da atividade. Eu acho que a gente precisa esperar. Tem alguns jogos de muita qualidade, é verdade. De muita competitividade. Qualidade não, competitividade. E alguns outros que não. Então, a gente vai ter que assistir e ver como eles competem e quanto isso é um degrau muito abaixo ainda das ligas europeias. Esse ano a gente não tem competição de seleção. Vai ter competição de seleção no meio do ano que vem. Então, vai ter Copa América e vai ter Eurocopa. Esses jogadores vão voltar para as suas seleções e vão ser titulares? Eles vão conseguir competir em alto nível, em jogos de alto nível no ano que vem? Isso eu não sei. Antes da pergunta da plateia, ainda para ficar nesse foco, você acha, nós falamos de caras que estão do meio pro final da carreira, mas hoje um jovem... Como assim, o Romarinho? Desculpa. O Romarinho. A grande estrela do futebol saudita há muito tempo. O senhor é clubista, você não lembra? E vem no Mundial de Clubes aí. E tá do lado da chave que vai pegar o time campeão da Libertadores. E vai dar um enrosco aí, porque ele gosta de fazer gol no outro time. Bom, vamos lá. O outro time não vai chegar. Também acho que não chega. Também acho que não chega. Eu acho que vai dar Fluminense. Amém. A questão de um jovem de 20 a 25 anos ir para o mercado do futebol saudita
É um desperdício? Vai ser uma tendência porque os grandes jogadores, pelo menos do meio pro final da carreira, estão indo pra lá? É um desperdício ou não o jovem hoje ir pra Arábia Saudita? Ué, depende do jovem. De 20 a 25 Por exemplo, anos. o jovem Romarinho fez muito bem de ir para a Arábia Saudita. Sim. O jovem Romarinho não ia ser titular do City, do Arsenal, do Real Madrid. Esse jovem acha nesse mercado um jeito de não só resolver a sua vida, dos filhos, dos netos, de jogar com jogadores que ele não jogaria na vida dele, né? Com estrelas que ele não conviveria na vida dele. Outros jovens, eu acho que pode ser não um desperdício, mas é uma escolha. Você pode escolher ganhar dinheiro ou você pode escolher ser competitivo, ídolo, ganhar títulos mais relevantes do que hoje é o Campeonato Saudita. Acho, por exemplo, no caso do Neymar, as pessoas falam, que desperdício, que desperdício. Gente, quando foi que ele jogou grande coisa para ser um desperdício ele tá lá? Ele foi muito relevante no Paris Saint-Germain? Não foi. Não. A última vez que ele foi muito relevante é quando ele foi coadjuvante do Messi no Barcelona. Sim. Então, a gente fica esperando do Neymar uma coisa que ele não deu, não ofereceu. Então, eu fico falando, isso aqui é um café, isso aqui é um café, isso aqui é um café. Vocês ficam esperando que isso aqui seja uma Coca-Cola? É um café. Só foi protagonista no Santos. Quando ele deu certo, foi protagonista no Santos. Depois, Pois é, só mas coadjuvante. ainda é numa outra estágio da carreira. Muito novo. Eu acho que o que se espera do Neymar é uma coisa que ele não ofereceu na carreira inteira. Nós estamos esperando agora, ele vai fazer 32 anos. Difícil oferecer agora, né? Então agora deixa ele para a Arábia Saudita. Agora no momento o Serginho Groisman, fala garoto, agora com o pessoal da plateia aí também, alunos do curso de jornalismo da SPM. Fique à vontade, seja bem-vindo. Boa tarde, Marília, eu sou o Pepe, aluno do 3º semestre, e você comentou... Você que liberou minha entrada aqui hoje, né? Você tá preocupado ou não? Não, tranquilo. Deveria. Deveria. Você comentou da transmissão da Band do Campeonato Saudita e eu queria saber como que vai ser essa cobertura da Band em relação ao Campeonato Saudita. Se vocês pretendem mandar algum repórter para acompanhar mais de perto a liga de lá, como que eu queria que você detalhasse um pouco pra gente como vai ser essa cobertura da Band do Campeonato Saudita. @Denis Gavazzi, que é o chefe do esporte. Não sei. O começo tem sido legal. A gente teve repórter no começo do campeonato. O Felipe Killing, que é representante da Band na Europa, foi para lá. Esteve lá de novo na semana passada, nos dois jogos que a Band Aberta passou e a Band Esportes também. Na expectativa que eventualmente o Neymar jogasse na sexta, ele não jogou. Eu acho que sim, vai ter uma cobertura. Não sei se todos os jogos vão ser repórter lá, mas tem tido por enquanto. A ideia, o campeonato é relevante. E do ponto de vista do que vai acontecer até o meio do ano que vem, levando em consideração que o Campeonato Brasileiro está quase resolvido, é o que as pessoas vão assistir, né? No final do ano, na virada do ano. O calendário ajuda. Como vai ser totalmente, eu não posso te responder, realmente não sei. E agora a gente... Mas a gente está sendo obrigado a estudar bastante o Campeonato Saudita. Imagino. Eu também imagino, algo que está sendo muito comentado, né? E falando ainda sobre o Campeonato Saudita, que tá realmente muito em alta, a Arábia Saudita, alguns anos atrás, era um país ainda mais conservador do que é hoje. Anteontem. Exato, há pouquíssimo tempo. As mulheres não tinham diversos direitos, como dirigir, uma coisa simples, ir para outro país sem a autorização de um homem da família, ir a estádios, coisas assim, muito distantes da nossa cultura mesmo, né? E aí, partindo desse pressuposto, a Arábia Saudita também foi obrigada economicamente a permitir que as mulheres entrem no mercado de trabalho, porque era insustentável manter mais de 50% da população que são mulheres sem trabalhar, né? Falando nesse contexto da Arábia Saudita como um país conservador, a gente tem mulheres relevantes no cenário mundial, como a Georgina, a Bruna Biancardi, morando lá. São sauditas? Não são sauditas. Não são sauditas, mas elas vão mostrar o ponto de vista de como é uma mulher morar lá pro mundo, como antes a gente não conseguia ter tanto acesso. Então, pensando nisso, a Bruna e a Georgina, mulher do Cristiano Ronaldo, a Bruna, mulher do Neymar, morando lá, elas vão mostrar a adaptação delas, a cultura ao local, como está sendo essa flexibilização. Você acha que isso pode ser considerado um sports washing para a Arábia Saudita? Que eles estão tentando limpar a reputação deles nesse quesito mesmo. Gente, contratar 2 influencers ocidentais para fazer vídeos, com todo respeito, da vida fake na Arábia Saudita não representam absolutamente nada.
Nenhuma mulher saudita tem o direito de morar com o namorado como as duas moram. Sim, é um direito. Então já só começou, delas. então é uma licença especial dada ao Cristiano Ronaldo, não é a elas, é dada ao Cristiano Ronaldo e ao Neymar. Não é uma licença dada a duas mulheres ocidentais. Eu, como mulher ocidental, tive 2 vezes a entrada na Arábia Saudita rejeitada porque eu não era casada à época para fazer jogo da seleção brasileira. Então, eu não acredito. Acho que a gente precisa ter muito critério para filtrar essas mensagens e essas imagens que vão chegar da vida delas, que é diferente em qualquer lugar do mundo. E lá, muito mais diferente do que a vida das mulheres lá. É uma ditadura muito violenta contra jornalista, especialmente. E qualquer mensagem e informação oficial do governo da Arábia Saudita tem que ser vista como qualquer mensagem e notícia oficial de qualquer lugar com ceticismo. Sim. A gente tem que ter muito critério, porque quando você contrata a Popstar, boa parte que você está contratando é o que eles vão mostrar. O Neymar está morando num hotel de não sei quantas estrelas, ele tem 7 andares e pode levar todos os parças e etc. Isso não é a vida na Arábia Saudita. As mulheres poderem dirigir é uma informação da Arábia Saudita. As informações dos organismos internacionais de direitos humanos dizem que nem todas podem, que muitas não conseguem, que ainda é uma informação inverídica em relação aos direitos de fato, de quem que pode, por que pode, Sim. algumas dirigir e outras não. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante de não acreditar no que a gente está sendo contado. Porque não é verdade. Tem um papel importante em relação a isso, né? Até mesmo para contar o que de fato está acontecendo lá, tanto dessas mudanças, que mesmo que seja por um motivo não que é o certo, quanto que está acontecendo, querendo ou não, por sports washing ou não, as mulheres poucas, mas está melhorando em passinho devagar, né? Não sei, não acho que está melhorando, acho que ainda é muito pouco. A gente viu imagens recentes, né, da Copa do Mundo, quando a Arábia Saudita venceu a Argentina na estreia da Copa, que tinha festa na Arábia Saudita e tal. Não tem uma mulher em nenhum lugar assistindo o jogo de futebol. Nenhuma delas conseguiu visto para ir para o Catar, não é? Para ir para Bahia, Salvador, Sim, durante o Carnaval. É do lado. Para ir para o Catar. Então, eu tenho muito pé atrás com essa situação. Sei que as situações da jornalista... Não tem jornalista mulher, pouquíssimas. O jornalismo oficial não é jornalismo oficial, né? É assessoria de imprensa, que é jornalismo, mas é um outro tipo de você dar informação. E eu acho que o futebol não pode nos cegar, nem deixar com miopia, muito mesmo blindar o que a gente está vendo. E também não consigo ter essa separação igreja e Estado que as pessoas têm. Futebol é uma coisa, política é outra. Não é. Concordo. E eu lembro que eu fiz uma entrevista na época da Copa do Mundo em 14, que o CT do Corinthians era o QG do Irã. Isso. E eu fiz uma entrevista, tentei fazer uma entrevista, porque o inglês da repórter era com sotaque, o meu inglês com sotaque, e a gente conseguiu se arrumar numa entrevista. E ela falou que era a primeira repórter iraniana a cobrir a seleção iraniana numa competição importante como a Copa do Mundo, e que ela era casada, tinha 2 filhos e não sabia se teria casamento ou se seria até motivo de linchamento. Ela não sabia qual é o seu futuro dela. E aí eu perguntei, você tem medo de voltar ao seu país? Ela falou, tenho muito. Então. Tenho muito, porque eu não sei qual vai ser a reação quando eu pisar. Nem do meu marido, nem da minha família, do meu pai, minha mãe, ou até mesmo do governo local. Então. Eu tenho muito ceticismo em relação a essas notícias, e eu uso... vamos mostrar a imagem do estádio bonito, dos camelos, do pôr do sol, e eu acho que isso não deixa de ser relevante ter tantos craques e jogadores que são relevantes ainda jogando. Isso é uma coisa. Só não dá pra ser só isso. Sim. Muito assim como foi a Copa, né? Eles mostraram a parte bonita, ignoraram completamente a violação a direitos humanos. Exato. Enfim. É muito complicado. E temos mais uma pergunta na plateia. Oi, gente. Marília, tudo bem? Professor Antônio Rocha Filho, Toninho. A gente teve a honra de trabalhar, tive o prazer de trabalhar junto com a Marília no Tempo de Folha. Marília, eu queria falar um pouquinho, aproveitando aí o tema que está sendo discutido, a participação das mulheres no esporte, né? Então, eu queria trazer essa discussão um pouquinho mais para perto da gente aqui do jornalismo esportivo no Brasil. Historicamente, e eu que estou há muito tempo na atividade, você também, a gente entende que essa evolução, a participação das mulheres no jornalismo esportivo sempre foi vista com muito preconceito, desqualificando. Você mesmo teve episódios, inclusive, em contato com fontes de jornalismo, né? De
até de assédio. E eu entendo que até pela evolução da sociedade, esse tema veio mais à tona e podemos dizer que a gente, em alguma medida, as mulheres estão ganhando algum espaço no jornalismo esportivo. Mas me parece, eu queria ver sua opinião enquanto mulher, que isso ainda está longe de uma situação ideal. Você é um exemplo de uma mulher que está conquistando o seu espaço com respeito, todo mundo entende a qualidade do seu trabalho, inquestionável, mas ainda entendo que essa participação ainda é muito pequena. Então, eu queria ver como é que você vê essa participação das mulheres hoje, se ainda tem o preconceito, se ainda é tratado com desqualificando, como é que funciona isso para vocês hoje? Então, vocês têm a minha linha do tempo aí. Eu me considero uma privilegiada, porque eu já cheguei numa posição... Então, quando essa pergunta é feita para mim, eu, de verdade, sem modéstia desnecessária, eu passei da arrebentação. Boa parte das pessoas que não gostam do meu trabalho, isso chega a ser um elogio, é porque eu torço pro Corinthians. Não é porque eu sou mulher. Olha que bobagem que ela tá falando, que gambá. Não é mais mulher... Eu ainda recebo muito, às vezes até retuitam uns idiotas. Mulher vai lavar louça e tal. Tem. Mas eu já me considero numa situação de ter passado a arrebentação. É só você olhar aqui em volta para você perceber que ainda tem menos mulher, ainda não é igual. Eu acho que o que aconteceu no jornalismo, porque quando eu entrei na Folha, tinha uma mulher, que era eu. A outra depois era a Tati, que fechava o jornal e fazia Fórmula 1 de longe, não podia ir ela fazia da redação, quem ia no autódromo era o Fábio Seixas. Depois apareceu a Mariana Lajolo, que fazia vôlei. Entre as setoristas, tinha eu, de setorista do Corinthians, tinha eu. Depois eu fui setorista do São Paulo, tinha eu. Porque a Eleni do Estadão fazia outros esportes, porque as meninas dos outros jornais faziam outros esportes. Fazer futebol como setorista não tinha e eu sofri muito. Muito mesmo. Assédio, preconceito, dificuldade. Acho até que meu chefe na época, que era o Mel, que é o meu querido filho, eu me lembro que ele falou o seguinte quando eu entrei na Folha. Por acaso, quando eu entrei, estava acontecendo um Mundial de Clubes, ia começar um Mundial de Clubes de 2000, e o setorista do Corinthians, que era o Maércio Santamarina, tinha férias para tirar. Aí ele falou assim, você vai fazer Corinthians, porque se você fizer Corinthians, você vai fazer tudo. E não tem a ver com o time, assim, tem a ver com a dificuldade, a exposição, a pressão. E eu era só uma assinatura. Então, acho que isso ajudou muito, porque eu era só a assinatura do jornal. Ninguém conhecia. Eu nunca escondi que eu torcia pro Corinthians, mas eu era só uma assinatura. Então, demora, você vai criando casca. Outra coisa que me ajudou muito é que eu tinha um irmão que trabalhava com isso. Então, bem ou mal, tipo, o irmão dela tá aí, sabe? Isso me ajudou também. Algumas coisas. O sobrenome Fulana da Folha de São Paulo me ajudava, porque era um jornal respeitado. Então, isso me ajudou. Eu tenho um irmão que trabalhava com isso, depois eu tinha outro irmão que trabalhava com isso, que é mais novo. Também me ajudava. Eu acho que a minha personalidade me ajudou também, porque eu aguentei. Eu fui aguentando, eu fui mostrando. Outras pessoas foram desistindo no caminho e eu fui mostrando. Eu acho que hoje é muito mais aceito a mulher fazer reportagem. Acho que todo mundo já aceitou. Acho que o advento das redes sociais também, que transforma todo mundo em produtor de conteúdo, aceitou que uma mulher reporte. Fale, fulano ganhou de ciclano, no treino de hoje, não sei o quê. Isso é muito mais aceito. A voz feminina nisso, ela não causa mais espécie, mas opinião é diferente. O que ela é paga pra falar? Por que a opinião dela vale mais do que de um cara que jogou bola? Você chutou uma bola? Você sabe do que você tá falando? Opinião já é um negócio, é um passo acima da discriminação. Tipo, o que ela sabe de futebol? Por que a opinião dela vale e a minha não? Porque, de fato, eu tô vendendo o que eu penso. Por mais que eu estude, que haja um histórico, que meu chefe sabe que eu não chego lá e falo, vou falar qualquer coisa aqui. É a minha opinião, sou paga para dar a minha opinião. Essa é o meu trabalho no Band Esportes. E no UOL, principalmente, só nas lives que eu faço. Isso ainda causa espécie, porque o cara que fala, por que ela tá falando? Quem se interessa pela opinião dela? E às vezes você percebe que, assim, aí nesse caso você sofre mais preconceito. Eu acho que só tem um jeito, né, dessas coisas evoluírem, infelizmente, para as mulheres, é sangrar na carne. Você tem que ter uma que vai, a outra que vai, a outra que vai, até o ponto que isso vai se tornando mais corriqueiro, como é com as, por exemplo, que eu acho que é um caso pior ainda, com as narradoras. Porque a voz incomoda, porque grita muito, porque grita pouco, porque tenta engrossar a voz, porque não tenta engrossar a voz. Você vê que no caso delas é muito mais preconceito de gênero, porque assim, o tom da voz é o assunto. E não é porque fez ou não fez fono e fala com clareza. É o tom, se é agudo, se não é agudo. Se não é agudo é porque ela tá tentando ser homem. Se é agudo é porque é muito chato de ouvir.
Aí você percebe uma discriminação de gênero mesmo. Mas, infelizmente, como é para mulheres em todas as profissões, é só sangrando na carne. E hoje nós temos em vários segmentos, né? Tanto televisivo, radiofônico também. Você veio do escrito, né? Que você acabou sendo uma das pioneiras. No rádio, a Regiane Ritter, que faz parte também da diretoria da CESP também. É um grande nome. Você lembra da Eleni Felipe também, que hoje está na assessoria de imprensa do São Caetano. E hoje é muito importante. E vocês, meninas, que estão ingressando agora no jornalismo esportivo, encampem a valer. Encampem a valer, sabe que não vai mudar a questão do preconceito. O preconceito ainda está implícito, lamentavelmente, mas sejam firmes sempre, e busquem sempre qualificação, porque exato. Eu acho no caso que das mulheres, principalmente. Porque sempre vão falar pra você, mas você não sabe o que, você não sabe, sempre você vai ser colocado em xeque. A Patiu tá aqui e vão sempre... se tiver chutado bola não adianta, porque futebol feminino é chato, né? Vão falar, não é igual, futebol... tem que diminuir o gol, aumentar então, o gol, diminuir o campo. Lutem sempre, sempre, porque uma coisa que eu falo sempre, não importa o gênero, importa se é jornalista competente ou não importa se é homem ou não importa se é mulher. Então vá firme, vá em frente, não desista no primeiro preconceito. Marília é aqui um exemplo vivo disso, de que viveu preconceito lá atrás, onde ela era uma das poucas no jornalismo escrito, a Regiane no radiofônico. Então sempre lutem, sempre vão em frente. O peso do erro das mulheres é maior, né? Muito maior. Só por ser mulher. Muito maior. Acaba que é Bom, pior. Eu vou entrar no assunto família que você já citou. Mas Vitor... posso falar qualquer coisa? Né? Fica à Tá vontade, fica à vontade. Se você quiser revelar coisas novas também da família que nós não sabemos, fique à vontade, porque falamos disso. Bom, pra quem não sabe, ela é irmã do Vitor Guedes e também do Marquinhos, né, do Caju. São 3... Quem é Caju? Marcos Paulo Ruiz Guedes. Não vem com esse negócio de apelido. Que a gente joga bola junto, e daí já porque fica eu não me conformo com esse então... apelido. Você não gosta? Não, eu que escolhi o nome dele, Marcos Paulo, então não. Então vamos... Não sabia nem que tinha um Paulo no meio, eu sabia que era Marcos Guedes, tá vendo? Acabou aprendendo as coisas. Mas o Vitor tem uma importância mais velha, o cara que já estava no jornalismo. Bem mais velho. O quanto ele influenciou você. Colocar o advérbio. E o quanto ele é importante para o seu ingresso no jornalismo também, a importância do Vitor. Então, é uma coisa tão... Sabe que você não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha? Porque, assim, eu falei que ele é bem mais velho, porque eu acho 1 ano e 3 meses bastante tempo. Não, muita coisa. Você faz muita coisa em 1 ano e 3 meses. Com certeza. Eu sou gêmea, 1 minuto mais velha, pra mim conta. Então, ele é 1 ano e 3 meses. Ótimo. Como eu falei da minha trajetória, quando eu saí da escola, eu fui fazer relações internacionais. O Vitor já fazia jornalismo há 1 ano. Então, eram coisas completamente díspares, ainda que o que sempre nos uniu, e a família toda, aí posso colocar meus primos, meu avô, meu pai, os amigos, os agregados, foi futebol. Então, o que a gente sempre gostou, tanto que eu fiz relações internacionais e meu trabalho de conclusão e minha especialização é em esporte, e depois do direito é direito esportivo, era futebol, era arquibancada. Então, quando o Vitor se formou, ele nem trabalhava com futebol. Quando ele se formou em jornalismo, ele foi trabalhar numa assessoria de política do Carlos Brickman. Então, ele queria ou futebol ou política. E nessa época, eu tinha acabado de voltar de Brasília, onde eu tinha feito relações internacionais, estava no meu primeiro ano de direito e fui trabalhar, fui formar o departamento de marketing e relações internacionais da Portuguesa. Então, eram coisas muito diferentes. E o Vitor fazia um freela. Ele trabalhava com o Carlos Brickman, na agência do Carlos Brickman, e na Jovem Pan. Essas duas coisas, como rádio escuta. E acho que ele começou a fazer, nessa época, um pouco antes, um freela no Lance, que tinha sido acabado de ser lançado. E aí teve uma época que eu lembro que ele falou assim, quem me efetivar primeiro, eu vou continuar. Então, ou eu vou fazer a Jovem Pan e o futebol no Lance, ou política e a Jovem Pan. E foi o Lance que o efetivou na época. E logo depois eu fui contratada na Folha. Então, assim, o jornalismo não é nem o caso dele ter me influenciado, mas o futebol certamente sim. Porque a minha vida... Primeiro porque ele jogou muito tempo bola, o Vitor foi muito bom de bola, então a gente, final de semana, a minha família era atrás de onde o Vitor ia jogar.
Depois, porque a gente assistia muito futebol, ia estádio, os amigos do meu irmão. Eu sou a única mulher da família, então eu sou filha do meio, Marcos é mais novo. Nesse caso, pouco mais novo, 7 anos, pouco. Mas eu só tenho primos homens. Né? Eu sou a única neta da minha avó. Então, assim, todo mundo era muito envolvido com isso. Minha mãe, que tem um problema grave de caráter, no caso em relação ao time que ela escolheu, ela também gosta de futebol. Minha avó também tinha essa tinha um, eu não sei, essa não subiu, essa era palmeirense, certamente ela desceu, que Deus não ia perdoar um negócio desse. Também gostava muito de futebol. Então, todo mundo era envolvido com isso, ainda é muito envolvido com isso. Então, acho que o que ele me influenciou foi com gostar de futebol, porque eu não sei quando eu comecei a gostar de futebol. Essa é a pergunta que eu não sei responder. Eu não sei se no começo eu era obrigada, e eu não tinha opção, porque todo mundo gostava e todo mundo vivia disso, né? Vivia, assim, a rotina. Então, assim, eu acho que no caso do futebol, certamente foi ele e meus primos. E eu tenho uma lembrança muito boa do Marcos, porque era uma galera surgindo ali, o São Caetano estava num momento bom, né? Surgindo no começo dos anos 2000, meu começo de carreira, tinha ali o Serginho Gandolfi com o pessoal do Lance, tinha o Marcos pela Gazeta, né? Isso. Então era uma galera que tava começando ali, né? Fazendo as primeiras entrevistas, primeiras matérias. Então eu lembro com muito carinho do Marcos, cara, gente boa, da melhor qualidade. Eu acho que o Marcos, o fato de eu e o Vitor estarmos trabalhando na imprensa esportiva, quando ele prestou vestibular, que daí eu já tava na Folha, e o Vitor, porque são 7 anos de diferença, 8 anos de diferença, eu na Folha e o Vitor tava no Agora, já quando ele prestou vestibular, acho que isso influenciou o que ele queria. Ainda que ele seja muito bom, escreva muito bem, mas acho que os dois irmãos estavam fazendo isso, eu acho que isso influenciou. Com certeza. E você aproveita agora para dar o like, para curtir o nosso vídeo, para compartilhar o nosso vídeo, muito importante para o nosso engajamento. É o Podjor FC na primeira edição, no primeiro episódio, que edição é entrega a idade, né? Vitor e o Marcos não vieram, né? Eles não são sócios da CESP, eles pagam de todo ano, assim. Acho que não deveria. Também acho que não deveria, né? Mas o presidente tá ali, ele já sabe, ele ficou vermelho ali, ficou só meio... sócio tem esse direito. Não vem na carteirinha só direito, sabe? Deveria ter atrás, né, da carteirinha, né? Tá incluso isso. Já vou falar pra minha esposa lá, que é a DM da CESP, ela já colocar lá que não pode participar do podcast. O presidente ficou vermelho, mas tudo certo. Então você nos ajude no engajamento no primeiro episódio dessa segunda temporada do Podjor. Que horas vai aparecer quantas vezes eu fui campeã da Copa CESP como técnica? Tem isso? Não, tem que ter. Deveria, não olhei levantar aqui. esses dados. Além dessa prestação de serviço gratuita e altruísta que eu tenho pra entidade. Isso aí também é muito importante. Cada jogo que tem, cada briga, jogo, cada treta. Cada briga. Rapaz, não vou te falar, cada Felipe treta. Melo ficaria encabulado. Felipe Melo ficaria com vergonha, nem entraria no campo, nem entraria no campeonato. No meu time não joga, eu só gosto mais volantes. Mas é legal a treta, a resenha, é bacana sempre. Bom, tem mais uma pergunta na plateia? Prazer, Marília, eu sou o Felipe. Agora há pouco você falou que você nunca escondeu seu time de coração e eu queria entender como foi pra você essa decisão, porque eu acredito que muitos aqui que fazem jornalismo não sabem se é bom, se não é. Como você vê os prós e contras dessa decisão? Eu não tomei decisão, porque eu acho que eu fui muito... Assim, na época em que eu comecei, e eu era jornalista da Folha, eu era uma assinatura, não tinha como a pessoa buscar, minha vida pregressa e tal. Então, assim, eu achava natural falar o time que eu torço. E eu acho que quando você começa pela reportagem, isso também te protege, porque, assim, não tem como eu escrever uma coisa que não aconteceu. Não adianta o time que eu torço. Fulano ganhou de ciclano, eu era setorista, então era relato de treino, era um outro jornalismo que hoje não existe mais. Você fazia matéria de hoje para amanhã, você apurava mais, você ia todo dia no treino, você conhecia as pessoas te conheciam. Eu ia falar o quê? E no meu caso, assim, eu já era mulher, loira, nova, ninguém me conhecia porque eu não tinha feito jornalismo, eu não era amiga de faculdade de ninguém. Eu ia falar que eu torcia pro 15 de Piracicaba? Não, era mais, assim, acho que me construiu como jornalista ter sido corintiana a vida inteira. Tudo que eu sei de futebol, e isso é uma coisa boa que eu tenho uma memória de arquibancada, e não é só do meu time, que tem a ver com o fato de eu ter sido torcedora e ser torcedora. Então, eu não sei se eu tomei uma decisão, nunca escondi, ponto final. Agora, entendo que hoje em dia há uma violência, uma virulência virtual
que eu não sei se também é necessário esconder, porque eu acho que a chance disso cair rapidamente, se esfarelar... Com a rede social agora, todo mundo consultando ali, todo mundo acho sabe. que é porque assim, a gente confunde jornalismo com influencer. Tanto faz o time que eu torço, não muda rigorosamente nada. E se mudar no que eu tô falando, quem vai perder o emprego sou eu. Porque eu não tô ali para falar o que eu prefiro, o que eu gosto. Eu até brinco, o fato de eu ser comentarista me dá a liberdade de falar, gostei, não gostei, fazer uma gracinha, tô covinhas, tô sem covinhas, e brincar, hoje eu não tô trabalhar. Isso é um aposto, é uma brincadeira. Eu não chego segunda-feira, como eu cheguei ontem, e falo, nossa, foi um baita clássico, hein, que jogaço de futebol. Não é só se eu fosse muito cega. Então, de verdade, eu acho que não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Tanto que, cada vez mais, as pessoas sabem o time que as pessoas torcem. E, às vezes, você pode falar, esse aí, eu sei o time que torce e gosto do trabalho dele. Esse aí, eu sei o time que torce, acho que influencia mais no trabalho dele e não gosto. Eu trabalhei muito tempo com o Roberto Avalone, que, infelizmente, vocês tiveram pouca oportunidade de conhecer o trabalho dele. Meu Deus! Meu Deus! Claro, são reticências. É um saudoso amigo, querido amigo, que foi muito marcado pelo fato dele torcer para o Palmeiras. Eu não conheço nenhum jornalista esportivo que tenha 2 prêmios ESSO. O Avalone tinha. E nunca deixou de ser palmeirense. E, era um outro tempo, ele era pauteiro, ele trabalhou no Jornal da Tarde muito tempo, depois foi pra Gazeta. Então, o personagem que criaram do Avalone não tem nada a ver com o conteúdo, com o jornalista que ele foi. Ele foi um baita jornalista. Sim. E eu sou muito grata a ele, porque apesar dessa brincadeira toda, dele ter virado essa pessoa na televisão, vai falar Palmeiras primeiro bloco, Palmeiras segundo bloco, ele sempre, eu acho que a minha carreira foi muito catapultada pelo respeito que ele tinha por mim, porque ele nunca misturou as coisas, assim, ele podia ser só uma coisa Corinthians e Palmeiras entre mim e ele, e nunca foi, assim, ele sabia que eu tinha informação, que eu trabalhava nos clubes durante a semana, era só um aposto dele, um pedacinho do Avalone só. Divertido, carismático e tal. Então, de verdade, assim, se eu tivesse que dar um conselho, pode ser que não funcione pra todo mundo, não esconde. Ninguém vai parar nisso, ninguém trabalha todo dia da vida. Eu não tenho domingo na minha vida eu não folgo num domingo da minha vida desde 2004. Que é desde que eu comecei a trabalhar em televisão e fazer mesa redonda no domingo. Eu trabalho toda semana, de domingo a sexta. Eu só folgo sábado. Só. Você é feliz ainda. Não, mas você é muito feliz ainda, você tem um sábado ainda. Não, consegui isso depois de nascer meu segundo filho. Eu falei, eu preciso de um dia na semana, agora tenho 3, mas falei, algum dia da semana que eles não estão, eu vou folgar, então eu folgo sábado. Então, se você não opta por fazer isso da vida, porque você gosta de futebol, porque se é por isso, vocês podem sair. Abre a porta e sai. Por causa de futebol, vocês podem assistir e não precisa trabalhar. Então, assim, tanto faz o time que você torce, de verdade. Se eu tiver que dar um conselho, vai dar certo para 90%, não esconde. E se estamos aqui é por causa de uma paixão, né? Por causa de um amor a um clube. Todo mundo tem um. E assim, sobre isso até da pergunta que fizeram agora, o Vitor, seu irmão, também sofreu ameaças, né, de um torcedor de São Paulo, por ele ser declaradamente Eu já apanhei da torcida do Corinthians. Do próprio time, né? Isso não... Todo mundo sabe que eu sou corintiana. Mas a opinião do jornalista não necessariamente tem a ver com o time mesmo. Você, em 2020, se posicionou contra a contratação do Robinho, do Santos, o que, não importa o time que você torce, era uma questão maior, além do futebol, e você sofreu muito hate, ameaças, coisas além disso. Como que você lidou com esse momento? Como é pra você, enquanto jornalista, dar essas opiniões e acabar sofrendo tantas coisas, tantas consequências? Eu não tenho opção. Não pode acontecer uma contratação do Robinho e eu não falar. Sou contratada pra falar. Foi muito ruim o do Robinho. Já aconteceu várias vezes. Acontece muitas vezes eu receber ameaça. E hoje em dia, com as redes sociais e negócio de WhatsApp, piorou muito. Muitas vezes eu não levo nada em consideração, não tomo nenhuma atitude. No caso do Robinho, eu tive que fazer, porque ultrapassou muito o limite do aceitável, sendo que nunca é aceitável, mas envolveu saberem onde eu morava, envolveu o meu telefone do meu marido, saber que eu tenho filhos, isso que eu não exponho. Isso eu recomendo, que vocês não exponham ninguém da família de vocês em rede social. Eu tenho 2 redes sociais, uma que é fechada, que tem, sei lá, 80 pessoas, que são pessoas que já entraram na minha casa, e outra que é aberta, que eu só falo de futebol. Nunca tem foto dos meus filhos, como eles chamam, onde eles estudam, onde eu tô com eles. Não posto foto de férias, porque esse é um cuidado que eu tenho, porque, de fato, as pessoas perderam a noção completamente do comportamento civilizado, que seja nas redes sociais ou na vida. Porque a pessoa acha que você torce para um time, você pode ser xingada na rua. Não pode. Não pode.
Então, eu recomendo que não exponha pessoas próximas que possam respingar nelas. Nesse caso do Robinho, foi muito ruim, muito ruim. E não tem muita opção, não tem como... O Robinho foi anunciado pelo Santos no dia do Dia Nacional de Luta contra a Violência contra a Mulher. Aí o Santos vai lá e anuncia o Robinho. Aí você fica quieta? Aí eu sou mandada embora. Porque assim, não é possível que eu não tenha uma opinião sobre isso, né? Então, eu tenho uma opinião sobre isso. E agora a gente vai para um momento do ping-pong, que é um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Tá bom. Ó, a primeira pergunta que eu tenho pra você é uma inspiração. Nossa, sei lá. Mas vou falar que é o Vitor, né? Porque, né? Não, ele me bate. E o Marcos não vai ficar com ciúmes? Não, é mais novo, eu espero. Né? Ah, entendi. Tudo bem. Ele que fale que sou eu quando ele vier aqui. É a regra do mais velho, né? Um jornalista. Ai, tem muitos. Mauro Betti. Gosto. Esporte favorito tirando futebol. Futebol. Tirando futebol. Futebol. Ok. Ok, futebol. Um momento marcante na sua carreira. Acho que é a Copa de 2010. Foi uma Copa muito legal de trabalhar. Melhor cobertura que você já fez. A Copa de 2010. O Santos vai cair esse ano? Putz. Tá se esforçando, né? Quer cair, né? Que é muito. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil de 2023? O Flamengo. Um sonho que ainda não realizou? Viver de renda. Essa eu quero saber. Você é a favor da permanência do Luxemburgo no Corinthians? Você é minha amiga, você não pode falar outra coisa. E se não, você quem não você- pode falar de outro jeito. Você é minha Ele amiga, não você vai não ficar. pode. A permanência é o ano que vem? Ou agora mesmo. E se Agora não eu for, sou, o ano que vem não. Quem que você contrataria? O Tite. O Tite. Sonho. Eu também. A quem você atribui a maior culpa pela temporada do Corinthians? A diretoria. Qual o maior ídolo da história do Corinthians pra você? Cássio. Você teria convocado o Neymar pra essa próxima data FIFA? Não. Nem pra anterior, O nem melhor, pra outra. o melhor Corinthians de todos os tempos pra você, um time. O time, O time. o de 98. 98, também acho. Que ali vem aquela campanha de 98, 99, 2000. O time é o de 98. Com certeza. Ó, antes da gente terminar, pouca gente sabe, mas ela é casada com o Paulo Bonfá. Ele é casado comigo. É verdade, o Paulo Bonfá é casado com você. Por favor. Palmeirense. Azar E o dente. eu quero saber, isso aqui não é uma pergunta minha, é pergunta da Karina. Como é que foi pra você definir que os seus filhos, suas filhas iam torcer pro Corinthians e não pro Palmeiras? Tem várias explicações. Uma é científica. Tem gene dominante e gene recessivo. Pode ser essa. Muito bom. Tem a outra. A minha família é muito mais corintiana que a dele é palmeirense. Meu sogro até é, mas meu cunhado não é. Eu não tenho sobrinhos do lado do Paulo, então... e tem mais gente. E a terceira é que as crianças são inteligentes. Eles não tiveram muita escolha. Não, então, assim, vou contar rapidamente, assim. Quando eu tava grávida do meu filho mais velho, o Frederico, o Paulo falou assim... Eu descobri que tava grávida do Frederico no dia da final da Libertadores de 2012. Aí o Paulo falou assim... E o Paulo queria muito ser pai e tal. O Paulo falou, você não vai, né? Eu falei, o quê? Não, que se você passar mal, você vai perder a criança. Eu falei, eu tô a vida inteira esperando isso. Eu engravido depois. O Frederico sabe dessa história, posso falar. Eu falei, claro que eu vou. Eu não vou. E aí eu queria pensei em chamar Romarinho. Paulo não topou. Poxa. Aí Emerson, Não sei Romarinho. por quê. Tem Foi o dia do gol do Basílio, Romarinho. né? Eu também. tenho meu sobrinho chama Basílio, aí não topou. Aí depois. E aí eu não fui pro Mundial, porque aí eu tava grávida de 7 meses, não podia embarcar. Quando eu tava grávida do Fred, o Paulo falou assim pra mim: vamos fazer assim? Porque o Paulo sabia que, assim, toda a minha família, eu trabalhar com futebol todo dia. Porque eu gosto mais de futebol do que o Paulo. O Paulo gosta do Palmeiras. Ele não fica assistindo qualquer jogo e tal. O Paulo gosta de outros esportes. Se ele vier aqui, você pode perguntar. Ele gosta de vôlei, ele gosta de, sei lá, bolinha, barquinho. Eu gosto de futebol. Ele sabia que a chance do Fred ser corintiano era maior. E o Corinthians estava numa fase melhor naquela época e tal. Aí ele falou, o primeiro eu tenho preferência. Olha que palavra péssima para um comunicador. O segundo é seu. E eu nem sabia se ia ter outro filho e tal. Eu falei, tá bom. Só que o Paulo teve uma didática pedagógica péssima com o Frederico. Ele queria obrigar o Frederico a torcer pro Palmeiras. E eu não.
Eu cantava as músicas. E até as músicas da torcida do Corinthians são mais legais, tem menos palavrão. Sim. O hino do Palmeiras é péssimo. Prélio, não tarda. Como a criança cantar? Ai, não dá, né? Você nunca vai conseguir fazer uma criança torcer pro time e falar onde o prélio não tá. Não dá. E aí, quanto mais o Paulo falava pro Fred ser palmeirense, e aí tem da personalidade dele, que o menino é inteligente, aí mais... Quando o Frederico percebeu que ele se incomodava com o fato dele falar que ele torcia pro Corinthians, aí... Pronto. No caso do Teodoro, eu nem precisei fazer nada, porque primeiro era meu, segundo ele. Eu tinha o Fred. E a Olivia... Peraí, vamos aproveitar, nós estamos no final, peraí. A Olivia tem os dois. Tem o Basílio, tem eu... E tem a Olivia ser a Olivia. Então, vamos lá, deixa eu achar rapidamente. Você tem o Messi em casa também, né? O Messi é o cachorrinho, né? Mas esse é novo, o Milton Neves me deu. A Olivia ensina o Messi, ó. Inteira, fiquei esperando. Pode ver, Corinthians. Ela ensina o cachorro. Coisa linda. Os meninos ensinam ela e ela ensina o cachorro. É sensacional. Ela é perfeita. Ela é perfeita. E são duas pessoas que eu admiro Mas, ó, demais. o Paulo foi legal, assim, porque, pra falar sério, assim, ele queria muito que o Fred fosse palmeirense. Ele queria muito. Tem uma hora que ele desistiu. E é legal, porque, assim, eu sou de uma família, minha mãe é muito São Paulina. Sempre foi mais São Paulina que meu pai é corintiano. De falar que eu tinha que torcer pro... Imagina, você é a única menina, você tem que torcer pro São Paulo, que nem eu. O que não deu certo comigo, não deu certo com o Fred. E na minha casa, minha avó era muito palmeirense. E a gente, na nossa casa, sempre teve isso, de ter jogo e ter as duas pessoas. Nunca foi um problema eu ser corintiano e o Paulo ser palmeirense. O Paulo vai no estádio com a gente. Eu fui recentemente à Neoquímica Arena no dia do São Paulo e Corinthians. O primeiro. Levei as crianças, o Paulo foi junto. Anteontem, a gente estava assistindo o jogo. Ele estava assistindo junto. Então, para a formação deles, que é de uma geração de torcida única... É muito legal ter isso dentro de casa. Acho que pra eles é muito legal. E eu tenho admiração por vocês dois. Você que é uma bandeira do jornalismo esportivo pras mulheres, que você veio e abriu espaço para essas meninas, junto com a... No rádio também, a Ritter do lado do escrito do seu lado, a Eleni, como outras grandes mulheres que vieram e desbravaram esse espaço para hoje ter sucesso com todas as mulheres. E o Paulo, dos sobrinhos do Ataíde, do Rock Go. Então, é um casal que chipamos em casa, eu e Karina. Então, gostamos muito de vocês. E hoje vocês tiveram aqui essa presença maravilhosa da Marília Ruiz, multifacetada. Palmas para a Marília Ruiz, essa grande jornalista. Quero agradecer mais uma vez ao presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, o Nelson Nunes, pela oportunidade. É a primeira edição, é o primeiro episódio dessa segunda temporada do Podjor FC, que você pode acompanhar aí no canal da CESP também. Agradecer também a Patrícia Rangel, professora, que eu conheço há muito tempo, mas a gente deixa pra lá que senão entrega idade, mas tá tudo certo. E agradecer sempre a vocês aqui do curso de jornalismo e sempre vão atrás de qualificação. Cavalo passa selado uma vez só. Então estejam prontos, porque quando o cavalo passar, você montar e nunca mais... Se for camelo, vai mesmo, hein? Vai camelo, essas coisas todas aí. Duda, prazerzaço. Obrigada, Isbilis. Foi muito bom. Obrigada, Marília. Obrigada a todo mundo que tá aqui. E também um agradecimento especial, óbvio, a todo mundo que fez esse episódio possível, porque a gente tá aqui, mas tem muita gente por trás trabalhando também. Então, a apresentação, eu e o Rafael Esgrilis, obrigada. Tamo Roteiro junto. e produção, eu, Gabriel Marcondes e Paola Bétega. Mídias sociais, Giovana Soares e Natália Bergonço. Trabalhos técnicos, Afonsos. Produção da CESP, Ana Maria Maioli e Nelson Nunes. Supervisão de conteúdo, professora Patrícia Rangel e Antônio da Rocha Filho. Aplausos a Marília Ruiz. Muito obrigada. Valeu, Marilinha. Obrigado, viu? Pelo Obrigado convite, mesmo. Desculpa as brincadeiras. Obrigado pelo pão de queijo. Recomendo café para os próximos. Sucesso para vocês. Paciência. Obrigada, verdade. Marília. Valeu, galera. Então, até a próxima edição aqui do nosso Podjor FC, nessa parceria entre a SPM e a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Valeu.